Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Lua cheia no céu e as rainhas se encontram novamente. Primeiramente, vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, gente, é bom dia, tá? Porque a gente grava cedo. Um olá para as minhas companheiras, minhas rainhas Petrúcia e Lua Serena. E nessa edição nós temos uma convidada super especial, Regiane Cobra. Olá, Regiane, tudo bom? Olá, tudo bem, meninas? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito A gente obrigada pelo está convite. muito feliz com a sua presença também. A Regiane é a proprietária da loja Caldeirão Místico, mas tem muito mais sobre a Regiane que a gente hoje vai saber, né? Ela é administradora de empresas, ela é bruxa, terapeuta holística, taróloga, facilitadora de círculo de mulheres, canalizadora e leitora de registros akáshicos. Rê, fala um pouquinho de você aqui para o pessoal, quem ainda não te conhece, né? Então, né, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para todos, para todas, né? Estou muito feliz de estar aqui, para mim é um privilégio. Eu sei que muitas pessoas maravilhosas já passaram por aqui com vocês, né? Então, para mim foi um convite muito especial. Bom, falar sobre a gente, eu sempre falo que é uma coisa, assim, muito difícil, né? Eu não gosto muito, é como se estivesse limitando algumas coisas, eu sou uma pessoa meio limitada. Mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre mim. Bom, eu me considero uma bruxa eclética, né? Eu nunca consegui seguir uma única tradição, e a bruxaria transformou a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito buscadora, e eu acho que na bruxaria eu consegui, encontrar uma identidade, ou imprimir a minha identidade, né? E isso me trouxe uma liberdade muito grande dentro daquilo, do meu sistema de crenças, vamos dizer assim. E começou sempre muito cedo, né? Eu fui uma criança que sempre tive a espiritualidade como um meio em casa, né? Eu tive o privilégio de ter pais muito sensíveis, né? Com um olhar muito cuidadoso em relação a isso. E principalmente, né? Não julgadores. Eu acho que a maior dificuldade na infância, quando você se desperta por uma espiritualidade, é o julgar dos pais ou a tentativa de direcionar para uma única, né? Para um único caminho. Eu não tive isso, né? Eu fui uma criança que dei assim, um certo trabalho, vamos dizer, né? Um olhar diferenciado, porque eu tinha mediunidade. E para criança não é fácil, né? Lidar com isso, né? E entender essas questões do mundo não físico. E meus pais, eles identificaram isso de uma forma muito rápida. E eles me deram sempre uma liberdade, sempre me protegendo, sempre esclarecendo, sempre tornando aquilo natural, né? Porque eu não tivesse medo, não tivesse receios, entender que ali era um processo meu e não tinha problema nenhum com aquilo, né? Então, eu acho que isso para mim foi uma forma muito cuidadosa de não me criar traumas, né? Ou então de criar ali um julgamento negativo em relação a que se desenvolvia em mim. E quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a ter um interesse em me aprofundar mais, né? E aí meu pai, ele era da ordem, né? Ainda da Ordem Rosa Cruz Amor, que ele é um frater da ordem, e ele achou que seria interessante por ter uma vertente filosófica mais ampla, né? Mística, que eu pudesse ali encontrar respostas para os meus questionamentos. Então foi quando ele me inseriu na ordem, eu tinha comecei, né, a me introduzir com ele, com os 17 anos eu já fui, né, fiz parte da ordem, estou até hoje, né, eu acho que foi a base para mim, para tudo, né, que eu acho que é importante a gente ter uma base sólida, e me esclareceu muito em relação ao misticismo e ao ocultismo, e de lá para cá eu só fui buscando mais, né, então eu acho que a gente nunca, eu pelo menos falo, sempre posso te falar por mim, eu acho que a experiência é sempre individual, né, mas eu fui buscando, né, beber de outras fontes, né, nunca saí da ordem, continuo na ordem. Para mim é muito importante essa base, mas eu fui buscar outras vertentes, né? Aí veio o hermetismo, né? Fui estudar um pouco de astrologia, mais a forma mais mágica, né? Fui estudar cabala, sou estudante de cabala, gosto bastante, né? Aí cheguei até a bruxaria, né? Amizade com outra pessoa. Tive uma amiga que era bruxa, né? E só que ela era da Wicca.
e ela que me introduziu para esse caminho da bruxaria. Fiquei um tempo, mudei de algumas tradições, né? É, eu sentia, na verdade, um pouco de incômodo, porque eu chegava num limite em que eu achava que eu não conseguia colocar para fora a minha individualidade, né? Os meus questionamentos, inserir outros sistemas que eu achava importante, né? E eu fui trilhando o caminho da bruxaria, da Wicca, até 2014, quando fiz uma viagem para Salem, fiz lá uma iniciação, né, com a Laura Cabot, e ali tive uma quebra de paradigma muito grande. Eu identifiquei que é ali que eu poderia ser quem eu quisesse ser, né? E quando a gente não é aquilo que a gente quer ser, a gente perde poder, né? Então ali eu acho que eu tive um resgate de meu poder muito forte mesmo e consegui ali fazer essa mudança que hoje eu chamo de bruxaria eclética, né? Por conta disso, né? E ela teve uma frase que ela falou lá: enquanto você entregar o seu poder na mão de outras pessoas, você nunca vai ser uma bruxa completa. Então, ali para mim foi um divisor de águas muito grande, né? Então ali eu voltei e rompi com tudo mesmo, né? E comecei a trilhar um caminho mais solitário. Ô, deixa eu comentar uma coisa que você trouxe também, ô Regiane. Eu achei muito interessante essa tua fala, né? Quando a gente, que ela trouxe para você, que isso foi um divisor de águas, né? Quando a gente entrega o poder para outra pessoa, você não é uma bruxa completa, porque é de verdade, né? E a gente entrega esse poder, não necessariamente no sentido de pertencimento de grupo, nada disso. Muitas vezes é na preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, né? De não fazer parte às vezes, de panelas e de grupos que se estabelecem. E a bruxa, ela é avessa a isso, na verdade. Claro, nós somos seres sociais, né? Então, obviamente, a gente gosta de socializar e é importante para uma série de coisas. Mas eu acho que quando isso fere a nossa essência, e eu acho que é isso que ela trouxe, né? A gente realmente perde poder, né? Quando a gente, então, deixa de ser quem a gente é para pertencer ou para ficar bem vista na foto, sei lá. Isso é muito importante. Só queria dar essa comentada, porque eu acho que isso faz muito sentido para mim também, ressoa muito para mim. Para mim fez muito na época, porque assim, eu sempre tive muitos, não vou dizer questionamentos, né? Mas eu sempre gostei de ter a minha individualidade muito preservada. Então, se eu me interesso, né? Se eu desperto por um desejo de conhecer algo mais profundamente, eu quero ter essa liberdade de ir em busca disso, né? E não, eu não criticando, eu tenho muitos amigos que têm tradições, eu acho isso lindo, eu gosto bastante, né? Reconheço, trago às vezes algumas coisas para mim também, mas eu fui muito criticada, muitas vezes, né? Por estar, às vezes, misturando uma divindade, cultuar uma divindade, ou gostar de uma divindade de um outro panteão. E aquilo me incomodava, porque eu me sentia, muitas vezes, limitada dentro dos meus processos, né? Então, quando eu identifiquei isso, eu consegui fazer com que a minha bruxaria, a minha magia, eu consegui imprimir ali a minha personalidade, né? A minha individualidade, para mim, fez muito mais sentido, né? Eu identifiquei até a forma como ela falou, Lua, é como se eu não tivesse ali colocando todo o meu potencial, porque eu não era 100% ali, né? E quando a gente não é 100%, a gente não consegue desenvolver algo potente, né? Ou algo que faça sentido para a gente. Então, para mim, foi muito importante isso, né? Eu gosto de mesclar várias traduções, vários conceitos dentro das minhas práticas. E isso me torna uma pessoa mais completa, né? Então, eu acho que essa parte da personalidade, da individualidade dentro dos conceitos, para mim fez muito sentido, né? Então, eu acho que naquele momento foi uma virada de chave muito importante na minha vida. E que virada de chave, né? Laurie Cabot é uma bruxa realmente bastante importante, né? Dentro do nosso cenário pagão, bruxo. Eu acho que ela tem um trabalho muito bacana e diferenciado, né, nos livros dela, né? Eu tenho contato pelos livros e tal, né? Principalmente O Poder da Bruxa, né? Um grande clássico. Acho que foi o primeiro livro que a Lu, não sei se foi o primeiro livro que a Lua leu, mas foi, o meu foi, acho que, sei lá, o segundo ou terceiro. Mas eu ia falar isso. E ele traz ali conceitos bastante interessantes, né? Inclusive, ela tem essa pegada do hermetismo também, né?
Ela, no próprio livro O Poder da Bruxa, ela já até traz as sete leis herméticas e tal, e a tradição dela tem o hermetismo ali, né, como mote, né? E aí, gente, o tema, né, que a gente acabou nem falando ali no comecinho, mas justamente o tema do nosso Rainhas hoje é a bruxaria eclética, né? A Regiane já falou que ela se considera bruxa eclética, e esse é um termo que engloba práticas e devoções que não seguem uma tradição, né? Seja de bruxaria moderna, outra modalidade. Eu não sei, a gente vai saber aqui com a Petrúcia se a gente pode utilizar esse termo também quando a gente fala de bruxaria tradicional, mas na bruxaria moderna a gente tem, né? Bastante utilização. A Rê já disse que ela é uma bruxa eclética. Lua, conta um pouquinho sobre você. Você é uma bruxa eclética, né, Lua? Você considera a sua bruxaria Acho eclética? que sim, assim, eu estava pensando enquanto você estava trazendo isso aí, assim, eu faço parte, o Semente Ancestral, a gente fundou, eu e o Elfo, a gente fundou o Semente, esse ano completa 13 anos, né? Então ele já é uma tradição, então ele já é em si uma tradição. Mas a gente acha que não pode esquecer que, a despeito da gente, e eu sei que você também, Cássia e Petrúcia tem isso também, de serem a ponta ali, né, de algum grupo, de um grupo, a gente também tem a nossa prática individual, que, claro, vai conversar muito com essa tradição que se estabelece, são 13 anos no meu caso, então muito da minha prática é do Semente, porque foi a partir disso que o Semente nasceu, mas hoje o Semente ele já é uma tradição por si, né? É uma tradição por si. Eu não considero como uma tradição de bruxaria por N motivos que não vem ao caso, mas é algo que todo mundo faz ali, todo mundo faz há 13 anos. É uma tradição sendo construída, né? Exatamente, eu penso que tradição se constrói com o tempo, e 13 anos Sim, é muito jovem, embora seja já mas consolidado. já é bastante, né, para um É grupo, né? bastante, mas eu penso que tradição não é assim, né? Eu penso assim, um dia a gente É, eu conversa também sobre isso, penso. também a gente pode trazer um papo assim também. O que que é Uhum, tradição, né? Mas a minha prática solitária, ela ainda eu tenho mais tempo de prática solitária do que em grupo. E a minha uhum. prática solitária é profundamente eclética, né? Ela foi eclética e muito desse ecletismo está dentro do Semente Ancestral, porque ao criar toda a sistemática para passar para outras pessoas, porque isso que é importante quando você tem um grupo, tem que ter um sistema, uma coisa meio didática, né? Diferente de quando a gente é sozinho, que a gente vai tateando e os deuses vão lançando. A minha prática é muito eclética, né? Eu também sou da Ordem Rosa Cruz, da Morte também, e não só, né? Então, eu casei com um bandista, bruxo, super universalista, que é o Elfo. Faço parte da Umbanda também, então fui iniciada pela minha mãe de santo, que é a mãe do Elfo, a mãe biológica dele, né? Ela era e é, né? Porque ela foi embora aqui, não é ainda, né? Minha mãe de santo. Bebi muito das fontes da Wicca, obviamente, porque era aquilo que, como a Regiane muito bem trouxe, era o que se apresentava para a gente, né? E uma Wicca bastante eclética, diga-se de passagem, aqui no Brasil, essa é a realidade, porque é bem posterior à vinda de tradições tradicionais de Wicca para o Brasil, não é tão dos primórdios assim lá atrás, 20 anos atrás, 25 anos, era todo mundo eclético, gente. Era todo mundo eclético, era todo mundo eclético. Hoje eu vejo que tem muito das minhas práticas, isso eu aprendi aqui mesmo no Rainhas com a Petrúcia, muito das minhas práticas tem uma veia bastante ali de bruxaria tradicional moderna, mas eu nem sabia, porque aprendi com ela isso, né? Nem sabia, mas muito das práticas que eu tenho tem a ver. Então eu me considero eclética, sim, me considero eclética. Se falasse, o semente é uma tradição de que bruxaria? Sei lá é de bruxaria. Eu digo assim, é de bruxaria. Quer entender como eclética, sim. Eu entendo a bruxaria moderna como muito presente, até por conta da Wicca, da influência da Wicca. Acho que você também, né, Cássia? Então, eu vejo que sou assim, eu sou eclética, assim. E acho que esse termo, até queria saber a opinião de pessoas, falam como se fosse algo pejorativo, sabe? Ai, aquele bruxo eclético. Eu não vejo isso, né? Eu vejo que, assim, pô, o Brasil é essa mistura de culturas. E a gente fechar os olhos para essa mistura de culturas, nós já conversamos sobre isso aqui no Rainha do Sabá,
é fechar os olhos, voltar as costas para um arcabouço de tanto poder e de energia fortíssima, de magia que temos na nossa Terra. Então, eu penso que a gente é essa grande questão. O lado que eu acho que a gente tem que prestar atenção só é ter alguns cuidados com relação às nossas práticas, né? Eu acho que tem que ter alguns cuidados, mas que vejo que também isso também é muito pessoal, sabe? Eu acho que é muito subjetivo também. Não sei, e vocês, o que vocês acham? Olha, eu me considero sim uma bruxa eclética, da mesma forma que a Lua, quando eu comecei na bruxaria, realmente não tinha as tradições de Wicca, né? Inclusive, outro dia eu estava ouvindo o Karagan, Griffith, Karagan Griffith, né? O nome dele, né? Que é um sacerdote da Wicca Alexandrina. Eu estava ouvindo ele falar, não sei nem se não era no podcast da Petrúcia, provavelmente, né? E ele, ou outro, que ele tem também alguns podcasts no Spotify. Mas ele estava falando sobre a questão da Wicca eclética também, que hoje em dia ainda tem esse termo, né? Você tem o termo bruxaria eclética e você também tem o termo Wicca eclética. No caso da Wicca eclética, seriam as práticas de Wicca que estão longe da Wicca tradicional, né? Do Garneriano, do Alexandrino, acho até que a gente pode colocar também a diânica, né? Tá fora dessas tradições mais conhecidas, mas que existe ali uma prática. Então, foi também, eu acho que o pessoal, uma opinião pessoal, tá, gente? Mas eu acho que uma galera da Wicca se cansou de lutar, né? Cansou, assim, de querer colocar, pensar, ah, não, essa galera não é Wicca, essa galera não é Wicca, porque antigamente era assim, né? Se você fazia algum crossover aí, né, de Wicca com outras práticas, as pessoas já falavam, não, mas você não é Wicca, né? E aí até que a gente pegou pra gente o termo bruxaria, né? Assim, porque. Moderna, né, Cássia? Tá bom, Oi? então, não sou, nem quero E ser, tá tipo bom? isso. Tá bom, então sou Wicca, sou bruxa, né? Agora tem também uma galera que fala que é Wicca, mas enfim, né? Mas a questão que eu quero dizer com isso é que me considero sim, porque, né, tive todas essas práticas e do mesmo jeito da Regiane, eu também acho que eu não me encaixo em algo tão formal, fechadinho, já criado, né? Eu gosto de conhecer e agregar, né? O meu coven é um coven de bruxaria eclética, a gente se coloca assim como coven de bruxaria eclética e ele bebe da Wicca, com certeza, principalmente na questão da roda do ano e dos esbás, né? Mas ele também ali tem práticas que a gente tem criado ou bebido de outras fontes, do paganismo nórdico, do celtismo, né? E do reconstrucionismo helênico, enfim, a gente vai criando algo com a nossa cara, né? E pessoalmente eu também tenho essa característica, né? Então, sim, me considero. Petrúcia, você quer falar um pouquinho se existe bruxaria eclética na bruxaria tradicional? Você acha que você considera esse conceito na bruxaria tradicional? Eu acho que não se usa esse termo, porque quando eu comecei, eu também, eu nem me chamava bruxa de fato, eu comecei a me chamar eu comecei pelo ocultismo, como muitas das pessoas começaram nos anos 90 também entra por esse viés, né? Mas eu descobri esse nome pagan. Antes de me chamar witch, eu me chamava de pagan nos Estados Unidos, e eu era eclectic pagan. Então eu era pagã eclética, não era bruxa eclética. E essa questão realmente não era um demérito na época. Era simplesmente alguém que misturava diferentes fontes para fazer o seu estilo de espiritualidade, né? Para a sua espiritualidade muito única. E eu acho que espiritualidade é que nem DNA. Eu acho impossível que a pessoa tenha igual o outro. Então, mesmo que você tenha, quando você está em grupo, você tem códigos comuns. Enquanto estamos aqui, fazemos desta forma. Mas quando você está sozinho fazendo seu negócio, sei lá o que você está fazendo. Eu não tenho poder para saber e nem quero saber o que é que o outro está misturando. Mas isso também não é uma licença para que você misture qualquer coisa da sua cabeça. Isso requer estudo, requer compreensão, né? E eu tenho falado muito recentemente da bruxaria como uma arte,
Porque se eu vou pintar, eu preciso aprender a desenhar, eu preciso aprender teoria de sombra. Se eu vou tocar um instrumento, eu aprendo as escalas, eu aprendo as notas musicais, eu aprendo a lidar com aquele instrumento. Antes de eu sair compondo a minha música, eu faço música dos outros. Eu copio a música dos outros. E depois, quando eu tenho muita intimidade com aquilo, eu componho a minha música, né? Então, eu acho que na bruxaria, qualquer delas, porque tudo é bruxaria. Essa é uma outra questão. As pessoas ficam assim, ai, mas o que que você faz diferente então na sua bruxaria tradicional para chamar de tradicional? Como se fosse assim quase acusatória. Olha, no fundo tudo é bruxaria. Mas tem algumas coisas que variam. E eu entendo que o que a gente chama hoje de bruxaria eclética, ou paganismo eclético, ou Wicca eclética, tem uma base, sim, que é muito ligada ao que a Wicca tradicional trouxe e vazou dela, e se espalhou, que tem a questão cerimonial, que na verdade não vem originalmente dela, vem da Golden Dawn também. Então, a bruxaria da Wicca veio da Golden Dawn em muitas das suas questões, das suas práticas, e essa bruxaria que a gente pratica hoje, que usa esse cerimonialismo, mais dentro do eclético, porque tem uma base de Wicca, mistura folclore, só que a Wicca por si só também mistura cerimonial com folclore e com um tanto de pitadas do que seria uma devoção espiritual, uma prática espiritual neolítica. Então, se você pega isso e compõe com outras coisas, você não está na Wicca tradicional e pode muito bem se chamar de bruxaria moderna, porque está usando coisas que a gente está descobrindo agora. A bruxaria, historicamente, sempre foi polinizada por outros, porque alguém passava pelo teu vilarejo e você tinha uma conversa, ela dizia que fazia assim, trazia uma plaquinha de tal lugar. Vou testar se isso funciona, né? Então, você sempre testou para ver o que é que funciona e fica com o que funciona. A diferença com a bruxaria tradicional é que a bruxaria tradicional tem base mais folclórica e não cerimonial. Então, e tem a cosmologia, não é a cosmologia que vem da Wicca, não é essa coisa, se vocês cultuam essa ideia da deusa com o deus, com a roda do ano, ela engravida dele, ela pare ele cresce, ele ama ela. Se tem isso, isso veio da Wicca, né? E aí essa é uma das fontes lá, né? Mas na bruxaria tradicional não tem isso necessariamente. Não tem deusa com deus. Não tem necessariamente os dois, né? Então essa é uma coisa. Então teria uma bruxaria eclética que mistura tons tradicionais, para responder a pergunta da Cássia. Mas se você está falando de bruxaria tradicional, tem coisas que as pessoas fazem que desde o século XX para cá que não colaram dentro desse sistema. Vai por um viés um pouco diferente. E eu chamo a minha bruxaria de bruxaria tradicional moderna, porque tem pitadas de outras coisas descobertas e tem mistura de panteão, que é o que a Rê estava falando. Que a Rê não se sentia bem ter que seguir só um, né? Então, nós temos, na prática pessoal, misturas de panteões, e até os 4 tutelares do conclave, que é o meu clã, são de 2 grupos separados. Cada 2 são de um grupo separado. E isso seria inadmissível numa bruxaria muito raiz, muito localizada, né? Então, por isso ela tem um twist. Então, se eu tenho um twist, eu já não posso me considerar tão, né, tão ligada assim à origem. Mas eu acho que é impossível estarmos em 2023 e não sermos misturados. Não podemos exigir um purismo da gente, né? E eu acho que o que deve valer mesmo é isso. Eu preciso pelo menos estudar e entender antes de usar aquilo. E eu também fico com tudo que funciona. Porque isso também é uma regra importante da bruxaria. Não tem que estar fazendo só porque é assim, né? Ou, às vezes eu me sinto forçada, aí eu vou fazer e me sinto a vida inteira, faz 5 anos que faço esse negócio, sempre me sinto esquisita. Tenta outro. Né? Por aí. Rê, como Muito é que é a bem. tua? Queria saber da sua, da maneira que ficou a sua. Ficou com coisas herméticas junto? Ficou com. Eu trabalho muito com hermetismo, bastante, né? Eu acho que eu fiz uma fusão de tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Eu não consigo, hoje eu já não consigo separar minha vida pessoal da minha vida espiritual, né? Então, para mim, virou assim uma filosofia mesmo para mim, né? Eu trabalho com divindades, eu tenho as minhas divindades que eu cultuo,
né? Com um maior período, né? Ou sempre tem os altares em casa. Eu celebro, né, os ciclos de fertilidade da Terra. Para mim é importante. E eu trabalho muito os ciclos lunares. Eu trabalho todos os ciclos lunares. Eu criei um sistema que para mim fez muito sentido, de trabalhar todas as fases da Lua e me entender como que eu fico em cada fase, né? Como que eu desenvolvo a minha vida em cada fase, para entrar numa sincronicidade com a natureza, né? Tanto nessas questões mais lunares, quanto dos ciclos de fertilidade da Terra. Eu gosto muito disso. Trago também um pouquinho da bruxaria natural, né? Eu gosto muito de trabalhar com ervas, né? De fazer poções, de criar tinturas. Isso faz muito parte para mim. Gosto muito do culto aos ancestrais também. Pratico muito culto aos ancestrais. Tenho um altar dos ancestrais na minha casa, né? Para mim é bastante importante e buscar essas raízes, né? Que me sustentam hoje. Mas o que eu mais gosto, assim, e o que eu falo que eu acho que eu amadureci dentro desse processo, dessa jornada, é o fato de não me questionar mais, né? Eu acho que quando a gente às vezes está não, eu adoro grupos, né? Eu ainda participo de alguns grupos. Eu sou muito aberta a todo tipo de conhecimento que chega até mim. Mas eu acho que mais me dificultava era o receio da crítica, né, e a necessidade da aceitação. Às vezes, quando você está num grupo, né, de bruxos e você está dividindo ali um conhecimento, você está contribuindo e recebendo conhecimento, você não quer sair fora daquele padrão, né? Porque é uma necessidade. Você entrou dentro de uma tradição, você tem que respeitar as dogmas, né? Os dogmas, né? As diretrizes daquele grupo. E eu senti, às vezes, necessidade de buscar outros caminhos, né? E eu não queria trair meu grupo, vamos se dizer assim, né? Eu não queria sair fora daqueles conceitos ou questioná-los, né? Então, quando eu consegui me libertar disso, foi uma questão mais pessoal do que coletiva, né? Eu sempre deixo isso muito claro, né? Toda a minha base veio de grupos, veio de tradições, veio de estudos, mas eu precisei colocar uma pitada ali minha, me sentir livre para poder buscar outros caminhos que traziam um despertar, né? E eu sempre gosto de falar que eu acho que a gente tem que aprender a se ouvir, né? Eu acho que quando a gente se ouve, entende os nossos sentimentos, a própria vida está nos impulsionando a aprender mais, a agregar mais, a crescer dentro daquilo que é importante para a gente. Então, eu cultuo de tudo. Eu, assim, eu não tenho assim um limite. Hoje eu estou estudando um pouco mais de Telema, porque me inspirou em alguns momentos. Então, eu não é um conhecimento que eu tenho muita profundidade, então eu estou buscando agora, estou estudando mais, estou buscando grupos que já estão mais adiantados para trazer um pouquinho mais desse conhecimento para mim hoje, mas eu estou aberto a todo tipo de experiência. E para mim, um conceito que eu aprendo, eu preciso colocar em prática para eu validar aquilo na minha vida. Então, quando eu valido, ele fica. Quando eu não consigo validar, ele é um conhecimento que eu adquiri. Vai ficar ali na minha biblioteca de conhecimento, mas não entra na minha prática diária. Mas eu me permito conhecer, né? Eu não vou julgar antes de, não, isso eu não quero, não, isso não é para mim. Não, eu não conheço, né? Pode ser muito bom para um grupo, às vezes não é para mim, mas às vezes eu me identifico com aquilo e eu agrego aquilo nas minhas práticas. Eu começo a utilizar aquele conceito. Até porque eu entendo como bruxaria algo muito misterioso ainda, né? Eu acho que muitos mistérios ainda se revelam. Quando a gente abre uma porta de um mistério, muitos outros se apresentam, né? Então, a gente está disponível para isso, é um presente, um privilégio enorme, né? Não dá para a gente ter essa questão limitadora, né? Então, eu acho que tudo é ciclos. Então, tem ciclos que a gente vai estar ali num grupo e aquilo vai nos alimentar e vai nos nutrir de uma forma muito intensa. E tem momentos que aquela nutrição já não basta mais e a gente precisa buscar outras fontes de conhecimento, né? Então, eu tenho muito isso na minha vida. Então, eu trabalho com altares, eu gosto das divindades, eu percebo as conexões com as divindades, né? Quando uma divindade se apresenta, eu vou buscar saber sobre ela, eu vou estudar um pouquinho sobre ela, se não é uma divindade do meu cotidiano, né? Eu tenho mais afinidade, mas eu não deixo de ter uma conexão com ela.
né? Eu entendo que existe ali um chamado necessário, que às vezes somente para aquele momento, e está tudo bem, e às vezes é um chamado que vai continuar comigo daquele momento até o final da minha vida, né? Então eu permito isso, né? Eu gosto de sentir isso. E cada vez que eu me permito isso, eu recebo um conhecimento assim que é inimaginável para mim, né? Então eu gosto de trabalhar com essa liberdade. Perfeito. A gente tem falado aqui já, né, nesse primeiro bloco, né, de conversas, digamos assim, bastante sobre essa questão de como é importante você ter fundamento, né, nas coisas que você faz e tal, né? Isso porque, geralmente, quando se fala de bruxaria eclética, seja qual for o ramo, né, como a Petrúcia até trouxe, a gente tem sempre, assim, tem muito esse conceito de que é uma prática superficial, né? Assim, quando a gente fala no geral, né? Quando as pessoas falam, né? Sobre bruxaria eclética, parece uma coisa superficial. Pegou um negócio aqui, pegou outro ali, né? Não tem fundamento, Tipo, o que te inventa, né? convém, né? Ai, pegou o que te convém e de forma Inventa, superficial. coisa que, né, não existe, não sei o que e tal. E aí eu queria que a gente colocasse aqui para as pessoas que estão assistindo para a gente, como que vocês acham que é possível trazer profundidade para um trabalho como esse? A gente falou aqui da necessidade, né, de estudar, de se aprofundar. Legal, mas se a gente fosse colocar isso assim na prática, aconselhando aí as pessoas que estão com a gente, que tem esse interesse de expandir, né, de ampliar, e aí vai cair nesse conceito de bruxaria eclética, começar aí com a Petrúcia. O que que você acha, Petrúcia, como que as pessoas devem trilhar esse caminho? Eu acho que existe um momento em que somos apenas buscadores, que é quando a gente começa. E quando você é buscador, você tem licença para realmente, como piscina de bebê, assim, rasinho, vai e toca tudo para ver onde é que tem algo que aqui. Então eu tenho, né, esse espaço em que eu estou entendendo o que existe e vou começando um pouquinho em cada coisa. Agora, se você já, né, passou uns meses ou um ano que você está fazendo isso, o que encostou? O que você vai mergulhar? Onde é que você vai de fato buscar sentar a bunda e tirar também da teoria e começar a mergulhar em práticas? Sejam elas solitárias, sejam elas com alguém, uma mentoria. Mentoria ajuda a aprofundar. Às vezes a gente não sabe por onde, mas tem gente por aí que tem caminhos e oferece mentorias. Você pode buscar pessoas. Olha, eu tô para bater um papo também, né? Por onde é que você acha que eu posso ir? O que você sugere de práticas? Então não quer dizer que vai virar o teu guru esse mentor. Ele realmente pode te dar uma indicação por onde é que você segue. E aí eu acho que é isso, é de um sentir onde que tem. É muito interessante que a gente fala muito da bruxaria, sentir um chamado. Mas quem é que chama? De onde é que vem? Quem é que está te chamando? O que é isso, né? Então, é de fato uma entidade que se apresentou? Ou você tomou contato com um assunto que você não consegue mais dar as costas? Ou alguém falou um negócio que você foi atrás e disse, não posso ficar sem isso na minha vida? Né? Então, o que é que mexeu de fato contigo? Onde é que você acha que tem algo que tem a ver com a tua alma e não com algo também do modismo? E aí a gente tem que ter coragem de sair fora do consumismo, do materialismo espiritual, porque cada hora é uma coisa, né? E às vezes é aquilo que você teve um momento 2 anos atrás que a bruxaria tradicional estava assim no auge, surfei a onda, porque daqui a pouco não é mais, já não é mais. Então, daqui a pouco Bruxaria tradicional era o novo pretinho básico, né? era o novo pretinho No básico. paganismo. E meu professor até disse, Petrúcia, aproveita, porque agora é a nossa hora, daqui a pouco passa. Entende? Então, é meio por aí. Então, mas não dá para ir atrás disso. Até pode ser que as coisas venham a ti, você preste atenção, porque virou uma onda, mas você não é obrigado a ficar trocando a onda, né? Porque agora está se falando disso. Então, eu acho que a gente não pode virar consumista, mas mergulhar de corpo e alma e prática e experimentações naquilo que te chama. Eu acho que é aí que você encontra a profundidade. E também sair dos primeiros livros do Beabá, você tem que ir além daquilo, né? Então, se a gente vai em palestras abertas, em lugares tipo, né, lugares grandes eventos místicos, cada palestra que a gente vai é bem Beabá.
eu chego um momento que você, já vi, isso aqui eu já sei, isso aqui eu também já vi. Mas às vezes a pessoa fala um negócio, opa, esse negócio aí. Então não dá pra também fechar os olhos completamente com, isso aí eu já sei, não vejo mais. Porque às vezes a gente tem outro entendimento, né? Isso é importante. Mas se você nunca chega nesse momento, diz, nossa, já li isso, já vi isso, já vi aquele outro, né? Se o tempo todo o raso, o beabá, ah, te basta, então acho que aí você tem que se questionar. Regiane, o que você acha? Eu acho que essa questão de a gente nomear como raso vai muito de cada indivíduo, né? Então, eu acho que quem coloca o superficial é o praticante, né? Até onde ele vai, né? Até onde ele se aprofunda naquilo, né? Então, a gente não pode colocar o conceito na bruxaria eclética, mas cada indivíduo tem o seu poder, né, de se aprofundar ou não. Então, não tem a ver com, eu acho que o conceito em si da bruxaria, né? Eu acho que a maior dificuldade é você atirar para todos os lados ao mesmo tempo, né? A gente tem que ter um foco. Eu acho que quando todo estudo, todo o aprofundamento, todo o amadurecimento dentro de um conhecimento, ele tem que ter foco, né? Então, por isso que eu falo que o sentir é muito importante. Eu estou sentindo ali algo muito forte em mim, é me ouvir. Então, eu ir lá e seguir dentro de um estudo direcionado. Eu acho que a profundidade quem coloca é cada um de nós, né? Eu acho muito fácil falar assim, bruxaria eclética. Eu vi muito isso, de muitas pessoas, né? Mas isso aí não é bruxaria. Isso não é não existe bruxaria eclética. Eu vi muito isso, né? Mas eu não conseguia me identificar com uma outra forma das minhas práticas, né? Então eu falo assim, olha, o conhecimento que eu estou adquirindo, quem sabe sou eu, né? O amadurecimento que eu estou tendo no meu caminho, na minha jornada, sou eu que estou indo buscar. Por isso que a responsabilidade está em cada um, que está indo buscar um conhecimento e agregando aquele seu conhecimento nas suas práticas mágicas, no seu dia a dia, né? Na sua forma de, de culto. Então, eu vejo muito mais nesse sentido, né? Eu acho, e assim, e quando a gente se declara, né, como uma bruxa eclética, a gente acaba sendo também um cartão de visita, né? Então, tudo aquilo que a gente acaba mostrando para as pessoas o como funciona. Então, é mostrar com maturidade. Eu acho que você não defende só a sua forma de ver, mas toda uma egrégora também está ali se formando, de outras bruxas e bruxos ecléticos também, né? E aí eu caio de novo naquela questão da necessidade de aceitação, né? Que às vezes a gente precisa se sentir aceito pelo outro, ser validado, que eu acho também que é muito difícil quando a gente está dentro de um caminho, principalmente solitário, né? De a gente ter o entendimento de que a nossa busca é individual. A gente pode evoluir coletivamente, que eu acho que o impulso ajuda muito, né? Mas a busca ela é sempre individual. Quando a P falou que a gente, mesmo dentro de um grupo, a gente tem a nossa individualidade, né? A gente tem uma prática própria, para mim fez muito sentido. Porque você ouve outras pessoas conversando, trocando, a troca eu acho extremamente importante, e às vezes você não precisa estar inserido dentro de uma tradição para ter troca, a gente está trocando aqui, né? A gente está ouvindo uma outra e o conhecimento da outra, a forma como a outra pessoa vê, abre caixinhas em nós, a gente começa a ter outras percepções, né? Uma percepção mais ampliada de como as pessoas praticam a sua bruxaria, e às vezes faz muito sentido para a gente, é muito legal. Mas a gente não precisa perder a nossa individualidade, né? A forma como a gente enxerga o mundo. Eu gosto muito de falar, e eu falo muito para as pessoas que às vezes me perguntam, que estão até começando agora, né? E perguntam como que eu vou me direcionar. Eu falo que a gente tem lentes especiais, né? Eu acho que a bruxa ela tem uma lente especial que ela enxerga o que as outras pessoas às vezes não enxergam, né? As coisas que são subjetivas ainda, aquilo que ainda não é perceptível no nosso dia a dia. Para a gente passa a ser perceptível, né? Então eu acho que até a questão do conhecimento é assim, a gente sabe para onde a gente precisa ir, a gente só precisa ter a coragem de ir, né? Tomar o primeiro passo e começar ali a trilhar novos caminhos de conhecimento, agregar nas suas práticas. Eu não consigo ver, Cássia, assim, como algo raso, né? Porque para mim fez uma diferença tão grande na minha vida, eu ter essa liberdade de buscar aquilo que eu quero, e quando realmente eu me identifico, eu procuro pessoas que estão mais à frente de mim.
né? Eu acho que a questão da gente também ter essa humildade de buscar novos conhecimentos, entender que naquele caminho, neste momento, eu sou uma né? Eu sou uma neófita ali, né? E que eu posso sim ir buscar beber da fonte de pessoas que já têm um caminho à frente de mim, é muito importante, né? Então, eu acho que o fato de ser mais raso ou não é do indivíduo. É o quanto ele se dedica para aquilo, quanto ele busca aquilo e quanto ele se aprofunda naquilo. E não tem a ver nada com a bruxaria eclética, é rasa. Não. Alguns indivíduos vão procurar de forma mais rasa. Outros vão buscar de forma mais aprofundada e vão se reconhecer ali, né? E vão se especializar. Eu falo que é que nem uma especialização. Você começa pelo início. Só que quem chega lá no final são aqueles que persistem no caminho, aqueles que buscam até o fim, é que vai buscar a tese mesmo, né? Que vai se dedicar na tese, buscando conhecimento até com outras pessoas de renome, com conceitos mais profundos. Eu acho que ali sim, aí você amadurece dentro da sua bruxaria, né? Eu vejo muito dessa forma. Incrível. E você, Lua? Ah, eu concordo, tá? Eu tava pensando aqui no que elas estavam trazendo e eu acho que é isso mesmo, acho que a bruxaria, eu fiquei pensando assim, acho que a bruxaria é eclética por si, né? Então, Petrúcia trouxe a questão do passado, né? Da troca de bruxos entre vilarejos. A Regiane trouxe essa questão da profundidade estar no indivíduo, ou o raso estar no indivíduo, e é verdade, isso para tudo, né? Lua, Na vida. Lua, as coisas egípcias viajaram para a Grécia, Não é? era uma mistura. A gente pensa, é isso mesmo, a gente pensa assim, pô, é puro isso. O que que é puro, gente, né? O que que é da puro? Sabe, eu penso muito que vocês têm razão. Acho que um caminho que é fundamental para aprofundar, e fez sentido para mim, é colocar a mão na massa. O que a Regiane trouxe, que a Petrúcia trouxe também, de você trazer da ideia daquilo que te fez o coração pulsar mais forte, bater mais forte. Ótimo, então agora traz para a sua prática, porque às vezes, assim, em tese aquilo é muito legal, mas é o que a gente já conversou aqui. Às vezes, na hora de você aplicar aquilo, para você, talvez naquele momento da tua vida não dê um match assim total. Depois pode ser que depois até dê. E tem umas coisas interessantes na vida, assim, né? Em um momento não rolou, e depois rola, depois desrola. Então eu acho que a prática é fundamental. Por isso que eu até brinco, né? A gente não é leitor de bruxaria, a gente é praticante de bruxaria, porque a gente tem que aplicar. Acho que a profundidade está aí. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou aprofundar uma conexão com uma divindade? Como que eu vou aprofundar a minha compreensão da roda do ano? É praticando, é ir lá, que nem você, aqui nos bastidores, a gente estava falando antes de entrar, viu? É ir numa mata e fazer ali um ato devocional, uma dança, uma conexão. Às vezes você não precisa nem levar um monte de apetrechos, é você com o teu altar, né? Com o teu altar todo ali, e fazer essa conexão, e ir para lá. Mas o que que eu vou fazer lá de pé parado, olhando para a lua? Pois é, aí é que está o lance. É exatamente nesse e agora. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar o quê? O que que eu vou fazer? Esse é o limiar que a gente tem que passar para aprofundar. E que é tão difícil, porque a nossa sociedade, ela, de propósito, né, menospreza tudo que é lúdico, tudo que é ritualístico, tudo que é pagão. E a gente é muito isso, lúdico, ritualístico, a gente é muito teatral, artístico, e tudo isso é muito menosprezado. Então, quando a gente chega lá na frente, tá, agora o que que eu vou fazer? E aí a pessoa acha que vai rolar, infelizmente não é assim que acontece, a gente queria, mas que vai rolar um negócio meio Hollywood, né? E o grande lance mágico tá rolando. Só que como Regiane trouxe, tem que ter olhos para ver, né? E é o olho da bruxa, e a percepção da bruxa. Então, acho que a prática, para mim, é fundamental. Tem que ir lá, vai lá. Ai, o que eu vou fazer aqui, parada aqui agora? Ai, já. Aí na ritualística, né, que a Patrícia trouxe. Ai, já tracei o círculo, já fiz isso, já chamei isso aqui. Agora, o que que acontece? Pois é, agora que acontece. E aí, né? É agora, é esse limiar que a gente tem que passar, né? Ah, mas eu chamo, o que que eu tô chamando aqui? Tô me sentindo boba. Pois é isso que tem que ultrapassar. É isso que tem que ultrapassar. E aí onde as pessoas têm dificuldade, porque fica muito na retórica, no blá blá blá. Não, porque falar bonito, gente, qualquer um é pesquisador que conseguir fazer uma pesquisa boa, dá uma palestra.
entendeu? O negócio mesmo é você ir lá botar a mão na massa. Eu acho que isso que aprofunda a gente, eu acho. O que você acha, Cássia? Ah, eu acho incrível tudo que vocês falaram. Eu vou contribuir assim com duas coisas. A primeira é que eu acredito que uma coisa bacana é descobrir, e aí na pesquisa, na prática, no conhecimento, na conversa, né, com outras pessoas e tal, qual é o seu? É bruxaria moderna? É bruxaria tradicional? É bruxaria hermética? Sabe, você tem um centro. E aí você pesquisa, você estuda, você faz curso com alguém, você faz uma mentoria, você faz suas leituras, mas você coloca em prática. Esse centro sedimentado, você pode começar a trazer coisas de outros interesses seus, né? E aí você vai criando uma história sua com uma base para não ficar uma coisa muito assim, atirando para todo lado. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, depois eu gosto daquilo. Aí, ai, a moda é bruxaria tradicional, então sou bruxa tradicional. A moda é folk magic, então agora eu sou folk magic. A moda é Santa Muerte, então agora eu sou devota, né? Então, para você evitar essa superficialidade mesmo, né? Porque aí você não vai se aprofundar em nada. Eu acho que é interessante você descobrir primeiro qual é aquilo que traz um quentinho no seu coração, aquilo que você não pode nunca abandonar na sua vida. Porque você está sempre pensando naquilo, você está sempre querendo saber mais, enfim, né? Essas coisas. A outra coisa é que eu acho que como a gente vive nesse período da vida em que você tem um excesso de informação e você sempre tem, de alguma maneira, uma possibilidade de entrar em contato com algo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade de tudo conhecer e tudo ser o cara que vai saber, não sei o quê. Eu falo até por mim, porque eu sou uma pessoa que passou por processos ansiosos durante a vida. E aí, com os processos terapêuticos que eu tenho trabalhado nos últimos anos, eu comecei a identificar que em vários momentos da minha vida, eu comecei uma coisa e eu larguei aquilo para começar uma outra coisa, aí eu larguei aquilo para começar uma outra coisa, e aí as coisas foram ficando picadinhas pelo caminho, né? E hoje eu reconheço processos ansiosos nesse formato, né? E aí tem momentos de você parar um pouco, respirar, né? E aí sedimentar algo e aí começar a trilhar os caminhos, sempre tendo um pensamento. Acho que além da gente sentir as coisas e praticar, eu acho também que a gente tem que parar um pouco e pensar: por que que eu quero isso aqui? É porque está na moda? É porque o meu coleguinha está fazendo, e aí eu acho que eu tenho que também ser essa pessoa que entende disso também, porque senão eu vou ficar por fora, senão eu vou ficar. Né? Porque na hora que a bruxaria moderna tradicional não tiver mais na moda, a Petrúcia vai ser outra coisa? Não, a Petrúcia vai continuar sendo a Petrúcia e vai continuar trabalhando o que ela trabalha, né? Se o wiccaniano, na hora que a Wicca saiu da moda, ele deixou de ser wiccaniano? Não, né? Às vezes não, às vezes ele continua, porque a gente está falando de bruxaria, né? Então, eu acho que tem que ter esses cuidados. Além de tudo que vocês falaram brilhantemente, eu queria deixar essas duas contribuições. Eu acho que isso que você trouxe, Cássia, tem muito a ver com aquilo que a Petrúcia trouxe também, de que às vezes é o momento. Quando a gente está começando, tem essa ansiedade. Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Só que a gente precisa amadurecer. E isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com o amadurecimento do Sim, caminho. E aí é ouvir o que as meninas trouxeram, né? Ouve o teu coração, ouve, se escuta, que a Regiane trouxe, né? Se escuta. Porque ali vai estar te indicando, olha, legal, tudo isso é o máximo, super legal e tal. Mas o que, que é que fala ao teu coração? O que, que ressoa ali? E aí, naquilo que ressoa, aprofunda. Depois, pode ser que no trilhar da tua vida, lá para frente, aquele, sei lá, aquela bruxaria folclórica da Bulgária que você achou super interessante, pode ser que ela retorne e que aí você tenha também até repertório para poder experienciar um pouco mais profundamente aquilo. Mas escuta o teu coração e segue ele.
né? Que são os deuses falando com a gente. Essa é a real. São os deuses falando assim, ó, é aqui. Mas é normal, acho que é normal esse início a gente ser essa coisa, ai, que legal isso, eu quero agora, quero isso, agora quero isso. Mas é um cuidado que eu acho que você trouxe muito importante, da gente, cara, amadurece, né? Vamos amadurecer, porque senão você nunca aprofunda em nada. E aí você pode Exato. se E aí chamar de você bruxo vira tradicional, tradicionalíssimo da tradição primeira, originária, que não é verdade, né? Não vai E ser aí nada você disso. vira justamente esse superficial que a gente estava falando, né? Que no fim das contas acaba estando ligado com o indivíduo. E aí, Lu, eu acho só assim que a gente tem que ter um autoconhecimento, e claro que isso vai ser construído conforme né, a vida, o trilhar da vida, para diferenciar a voz do coração com a voz da ansiedade, sabe? Porque às vezes você acha que você está arrasando, que o seu coração está chamando, mas na verdade isso não chama voz, não é o coração que está chamando, né? Mas eu São acho que o outras tempo que vai. urgências, né? Eu Dentro de concordo. você, né? Eu Então, eu acho que concordo, São mas é eu outras acho que o justamente o vozes. tempo se vai dar escutar, isso, né? Mas eu acho que né? o tempo acaba dando isso, porque depois você. Eu acho que até isso é importante. Depois você olhar para trás e falar, ali é coisa minha. Sim. E Valeu, sempre você traz sabe? algo, né? No fim, você É. sempre utiliza de algum conhecimento, né? E aí, meninas, agora para a gente se encaminhar para a finalização do nosso Rainhas do Sabá desse mês, eu vou trazer uma pergunta um pouquinho polêmica, né? Vou trazer uma polêmicazinha aqui. Como vocês veem o sacerdócio na bruxaria, principalmente quando a gente fala dessa coisa eclética, né? E a auto-iniciação? Vocês consideram válido? O sacerdócio que às vezes não vem de trazer de alguém, né? Vem de uma prática, de um caminho que te prepara e você foi auto-iniciado, de repente, você não participou de uma tradição, mas conforme o caminho foi indo, você começa a prestar serviços ali para sua comunidade e de repente você se vê num papel de sacerdote, mas ninguém te deu esse papel, ninguém falou para você que você era sacerdotisa ou sacerdote, né? Você foi caminhando ali, você se descobriu, né? Eu queria saber um pouquinho como é que vocês veem isso, começando com a Regiane. Sacerdócio na bruxaria eclética e auto-iniciação. O que você considera, Regiane? Como é que é seu pensamento sobre isso? Bom, é bem polêmico mesmo, né? A gente teve várias discussões no meio sobre isso. É, eu volto a falar sobre a questão, às vezes, do julgamento, né? Eu já fui iniciada por outros sacerdotes, né? Sou uma sacerdotisa e também já fiz auto-iniciação. Eu queria uma dificuldade em entender processos que, às vezes, são processos muito individuais, né? Eu acho interessante, importante a gente identificar que a gente não pode ir, como a Cássia falou, né, na ansiedade. Ah, eu posso tudo, eu faço tudo, sem base, sem conceito, sem preceitos nenhum. A gente tem que ter consciência que é um caminho extremamente sério, né? E a gente não pode levar isso de uma forma leviana. Eu sempre falo para as pessoas, não pode ser leviano em nada do que você faz. E nem por títulos, né? Nem por ego. Não é um caminho onde é o seu ego que está à frente. É um conhecimento ancestral que, antes de mais nada, precisa ser extremamente respeitado. Tem uma ancestralidade que vem antes de nós, né? Que sofreu muito por conta da, das suas crenças, né? Foi extremamente massacrada por conta das suas crenças, então a gente não pode levar isso de forma leviana. Eu não vejo problema, né, meninas, na autoiniciação, desde que você tenha consciência de que você tem base para aquilo, né? De não fazer aquilo de uma forma superficial, rasa ou sem conhecimento. E a gente também tem que entender o momento que a gente está preparado para aquilo, que às vezes não é o momento, né? Às vezes tem conhecimentos que chegam até a gente, não despertam no momento que deveria despertar, e depois de 10 anos você volta a trilhar aquele caminho novamente. E aquele conhecimento já chega para você de uma forma extremamente diferente, né? De uma forma extremamente mais poderosa, mais amadurecida, e você tem outros olhos para aquilo. Eu acho que as duas formas são válidas, né? Eu não desconsidero nenhuma delas, né? Até porque eu não sou dona da verdade, né? Então, eu acho que a verdade ela é a verdade para cada um de nós.
né? Se aquilo for importante para você, de uma forma ética, de uma forma amadurecida, com base, né? Com respeito, e você se preparou para aquilo, eu não vejo nenhum problema. Perfeito. Eu vou também dividir aqui duas coisas que aconteceram comigo, né, nesse caminho. Quando eu comecei na bruxaria, eu não conhecia bruxo nenhum. Não conhecia nenhum bruxo, não tinha contato com tradições, não tinha contato, eu tinha contato com os livros, né? E aí eu me apaixonei instantaneamente por esse mundo pagão, bruxo. Eu me reconheci. E num primeiro momento, sozinha, eu tentei fazer uma autoiniciação. Mas eu estava tão ansiosa para fazer aquilo, que eu não me preparei adequadamente e eu não fiz nada ali. Eu fiz ali um ritual bem mequetrefe e hoje, vendo na retrospectiva, né? Eu sei que ali eu não fiz nada. Eu tentei, né? Fiz, mas não tive não tive esse sucesso no meu processo, porque ele foi feito de qualquer jeito. E aí, depois disso, continuei ali, né, no meu caminho e tal. Conheci a Juliana, né, que foi a primeira bruxa, e ela tinha um coven, a primeira bruxa que eu conheci, a Juliana e a Andréia, as duas, né, no mesmo dia, as primeiras bruxas que eu conheci. Elas tinham um coven, a Juliana era uma sacerdotisa. Aí, dentro do coven, que eu participei durante acho que uns 3 anos, mais ou menos, eu fiz uma iniciação aí. Essa iniciação eu considero super, porque ela reverbera até hoje na minha vida de determinadas maneiras aí, né? Depois disso, passei por outros processos iniciáticos, que também eu me preparei muito mais para eles, né? Então, a gente vai aqui falar com a Lua, que eu sei também que tem um processo no caminho dela, que com certeza não foi igual ao meu, né? Mas eu queria trazer esse, sabe? Esse que não deu certo também. Justamente porque com ele eu quero mostrar que ansiedade, e eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, sem ter, inclusive, uma calma no coração para preparar algo que seja ouvido e reverbere no universo, você não vai fazer nada, né? Você precisa ter aí um processo, inclusive individual, solitário. Ele precisa de processo também, né? Que você vai criar, que você vai pesquisar, né? Mas ele também precisa de um processo. E eu também acredito ser possível, tanto o sacerdócio quanto a autoiniciação, eu acho que eles são possíveis, desde que eles sejam feitos com o coração, né? E com algum tipo de método, né, para que naquele momento você consiga abrir as portas, né, do mundo dos deuses para você e de você para o mundo dos deuses ou da egrégora que você quer trabalhar. Lua. Tava tossindo. Ah, gente, eu super concordo, né? Eu acho que existe sim, porque eu existo, né? Então, assim, eu fiz parte de tradições, sim, não só de bruxaria, mas de bruxaria também. Mas o meu caminho, ele foi muito trilhado dentro desse ecletismo da minha vida. Então, para mim, a autoiniciação ela é válida, até porque esse termo, ele é muito mal compreendido, né? Quem é que inicia, né? O que que é a iniciação? A iniciação, bom, eu gosto de dividir de duas formas, assim, eu gosto de pensar a iniciação como um processo iniciático formal, em que você vai estar inserido dentro de uma tradição, de um grupo, de uma vertente, de um caminho, e ali você se torna, então, um iniciado, você vai aprender os mistérios daquele caminho. Né? E para isso tem prática, né? Uma forma prática. Então, você vai aprender, tem uma liturgia e tudo mais, isso é uma coisa formal. E muita gente acaba achando que a iniciação ela é só essa formalidade. Né? O processo é esse. Então, eu vou lá, vou receber meu materialzinho, entendeu? Vou fazer meu relatório. Chegar no final, que cumpriu, sei lá, as 21 lições, as 13 lições, sei lá o quê, ótimo, agora você vai fazer o seu ritual de iniciação, porque agora você se tornou. Isso não é verdade, tá? Não é assim que funciona. A iniciação não é isso. A iniciação bom, tá. Se a gente olhar pelo viés formal, é isso, dentro de um caminho. No entanto, isso é só uma manifestação formal de algo que é muito mais profundo.
que é realmente você se aprofundar nos mistérios, que eu vou colocar assim, os mistérios de si, então os teus mistérios internos, os mistérios do teu caminho, e aí pode ser daquela tradição, pode ser da gente que bruxa eclética, solitária, sei lá, que a gente perfaz na nossa vida, e os mistérios que são os próprios, que está tudo ligado aí, né? Os mistérios dos próprios deuses. Para mim é isso, daquilo que está além, né? Daquilo que está além, mas está tão perto ao mesmo tempo. Isso pode nos tornar um ser, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, desperta para alguns mistérios. Não é desperto para tudo. Ao contrário do que se pensa, o iniciado, ele não é um guru. O iniciado, ele é aquele que foi iniciado nos mistérios. Ele enxerga, ele consegue entender, como se fosse alfabetizado naqueles mistérios. Para isso, ele precisa trilhar. Então, isso para mim é o iniciado. Quando diz assim, pô, a pessoa é uma iniciada, me traz uma noção de que é uma pessoa versada em alguma coisa muito profundamente, não fica no superficial, sabe botar a mão na massa, sabe aplica aquilo na vida dela. Isso é um iniciado. O que também é diferente de um iniciador. É outra coisa, né? Aquele que vai auxiliar o outro neste caminho. É outro lance. E que também é diferente, para mim, de sacerdote. Sacerdote, é diferente. Os termos, eles vão se encontrar, claro, porque na minha percepção, se você é um sacerdote, que é o quê? O que é um sacerdote, uma sacerdotisa? É uma pessoa que tem um conhecimento, uma sabedoria aplicada em sua vida e que trabalha, serve uma comunidade, pode ser uma tradição, pode ser uma comunidade, pode ser um bruxo solitário que trabalha com a comunidade da bruxaria, auxiliando outras pessoas, fazendo um serviço sacerdotal. Essa pessoa, na minha percepção, ela precisa ser um iniciado. Não necessariamente um iniciado formal, dentro de uma tradiçãozinha, fiz as minhas liçõezinhas e entreguei. Não, ela precisa ser um iniciado substancial. Ela precisa ter mergulhado nesses mistérios. E aí ela pode ser uma solitária, entende? Ela pode. Até porque, não é porque eu estou dentro de um grupo, porque eu faço parte de uma tradição, que eu realmente obtive essa iniciação substancial. Posso até me dizer uma sacerdotisa, porque ganhei um título, mas em essência, em verdade, eu sou. Eu conheço muita gente que sequer utiliza o termo sacerdotisa, sacerdote, e para mim é uma baita de uma sacerdotisa, um sacerdote, porque eu o reconheço. Agora, o que acontece, que eu vejo que é um equívoco, é nessa briga por título, porque eu quero que você tem que me reconhecer, tá? Como sacerdote. Primeiro que não tem nada. Não tem, né? Então, eu penso que nesse sentido, quem vai fazer o caminho é sempre a pessoa individualmente, não importa se é dentro de uma tradição, se é formal, se não, para receber esses mistérios, para tomar essa iniciação, em alguns caminhos se fala tomar uma iniciação, receber uma iniciação, é preciso que se faça para acontecer, é preciso trilhar aquilo, é preciso aplicar aquilo na vida, é preciso realmente que aquilo entre dentro dela, por isso que substancial, porque vai realmente acontecer um lance interno ali, e aquilo vai para a vida. O que eu percebo que muitas vezes e aí não cabe a mim ficar, a gente julga mesmo porque a gente é humano, mas na verdade não cabe a nós julgarmos, mas o que se mais vê é a pessoa que se diz algo e não é. E aí faz parte do autoconhecimento da pessoa, tal. O que é importante é quem está chegando, quem está começando, não vai para... Cuidado com a sedução dessas vaidades. É isso que tem que tomar um cuidado. Tanto para você, já quero ser, como para que não. Puta, aquela pessoa é maravilhosa. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas que fala, aquilo que encanta muitos olhos confunde a sua mente. Então, se você vai, sabe, se você vai realmente ali, aquilo realmente, como a Cássia trouxe, né? Realmente seu coração bateu ou foi uma ansiedade de pertencimento daquela pessoa que você acha que é o máximo? Realmente é? É um cuidado que a gente tem que ter, um olhar crítico, só isso. Não é porque a gente é melhor, não, é só ter um olhar crítico. Cuidado, presta atenção, silencia mais, observa mais, espera, não tenha tanta pressa assim. Então, respondendo sim,
claro, a autoiniciação para mim é válida por tudo isso que eu disse, e com certeza, né, alguém que vá iniciar outras pessoas, que vá ajudar a trilhar nesse caminho, sim. Ah, mas você tem a transmissão de legado, um dia a gente pode até conversar sobre isso, dá para a gente conversar várias coisas sobre isso. Ah, tem a transmissão de legado e tal, ok, né? Mas se eu, dentro do semente ancestral, eu acabei criando aquilo a partir da minha prática, o que eu estou fazendo ao iniciar uma pessoa naqueles mistérios é transmitindo o meu legado. Ah, mas eu não reconheço. Parabéns para você, ótimo, vai ser feliz na sua vida. Não estou te perguntando nada, eu não estou precisando do seu aval para nada. Quem tem que concordar ou não é quem aceita estar aqui no caminho comigo. Quem não aceita, tá tudo bem também, tá joia. Entende? Então é mais ou menos o que eu acho, Cássio. É rainha, não é, gente? É rainha. Eu queria fazer um comentáriozinho muito breve antes de passar para a Petrúcia dessa coisa do sacerdócio, né? Que eu concordo com a Lua e concordo com a Rê também, enfim, mas eu vejo hoje na internet uma profusão de sacerdotes, né? No Instagram principalmente, né? Tem sacerdote, nossa, gente, assim, incrível. Eu não desvalido nada, porque, aliás, mesmo porque eu não conheço nem metade, né? A gente não conhece, então não é uma questão de desvalidar um ou outro, uma pessoa que falou isso, uma pessoa, né? Não. Mas eu acho que a Lua tem razão quando ela diz para a gente prestar bastante atenção, porque às vezes a gente se seduz pelo título. E às vezes a gente acredita que aquele conhecimento que a gente tem já é o suficiente. Mas será que é, né? A pessoa tem esse, né? Será que é mesmo o suficiente, né? A gente sabe que um sacerdote serve à comunidade, seja ela uma comunidade pequena, média ou enorme, gigante, né? Mas tem esse serviço. E às vezes, será que esse título de sacerdote está servindo? Você acha que essa pessoa está servindo à comunidade? Ou esse título está servindo ao ego, né? Apenas. Né? Então, eu acho que uma questão assim que é importante todos termos isso muito na nossa cabeça, a necessidade de pensar isso a respeito da gente mesmo, né? Óbvio, e também das pessoas que oferecem, né? Se oferecem seus serviços, né? Já que ser sacerdote é servir a uma comunidade, mas será que esses serviços que estão sendo oferecidos, né? Eles vão trazer algo de bom, né? Então, eu queria deixar isso, assim. E aí eu queria saber da opinião da Petrúcia. Acho que vocês falaram muitas coisas lindamente e eu só queria complementar, até puxando esse ganchinho que a Cássia falou agora eu acho que eu sei o suficiente, então eu sou um sacerdote ou sacerdotisa. O verdadeiro sacerdote ou sacerdotisa vai sempre achar, eu não posso ser sacerdote ou sacerdotisa, eu não sei que chega, eu não sei o suficiente, eu não cheguei a lugar nenhum. Porque quanto mais você conhece, mais você vê que o negócio aumenta. Aí você dá mais um passo, o campo é maior. Então, quanto mais eu sei que não sei. Então, essa é uma posição de humildade perante os grandes mistérios, né? E que os sacerdotes e sacerdotisas se sentem muitas vezes numa posição de serem empurrados a assumir essa posição. E aí você sabe que o negócio é meio quente porque você não entrou nesse caminho, me tornarei uma sacerdotisa. Eu tô entrando nesse caminho porque a minha alma diz que eu não posso fazer outra coisa a não ser isso. E aí eu vou indo, começo a acabar, puxo gente para estudar comigo, as pessoas vão me perguntando, nasce às vezes de uma forma muito orgânica, mas tem um momento que talvez a pessoa tenha que se dar conta que ela precisa assumir esse papel. Porque às vezes a gente fica empurrando e não quer assumir este papel, seja o nome que tiver. Vamos botar aqui o nome de psicopompo, né? De ajudar as pessoas para levar daqui para lá, para aquele caminho, né? Então aqui estamos usando esse termo sacerdote, pode ter outros termos, mas ele não é no dia a dia, a gente já falou isso outras vezes aqui no Rainhas, no dia a dia ele não é glamouroso, ele é serviço, ele é passar pano no chão, é lavar louça, não é o que você vê ali da linda adereço de cabeça e o manto no ritual, é um pedacinho só, muito pequeno. Mas, e também só podemos levar os outros até onde a gente foi, então é tão importante que a gente percorra os caminhos e a gente encontre profundidades que podem ir variando ao longo da nossa vida, né? E também talvez seja importante colocar que às vezes a gente pode desistir de algo,
e dizer eu não quero mais. E que também tem que ter um lugar para isso na nossa vida, né? Eu não posso ficar refém de algo que eu estava dedicado um tempo atrás, se aquilo por acaso perdeu sentido para mim. Sobre auto-iniciação, eu não trabalho com esse termo, porque eu acho esse termo muito ruim. Acho que é impossível que a pessoa, ninguém de vocês que usa esse termo e se auto-iniciou, fez isso, fez você isso consigo. Você se disponibilizou e algo maior veio e pá, né? Então eu gosto do termo iniciação solitária. Porque você criou tudo aquilo sem um outro humano que foi lá contigo, mas você não estava só. O bruxo nunca anda só, né? A gente nunca tá sozinho. Então, quem é que você conseguiu no seu momento, da maneira que você se disponibilizou e se preparou para aquilo e abriu, quem é que veio, que você chamou e colocou marquinhas e energia em você? Porque eu entendo iniciação, isso aqui é um tema para um outro debate, né? O que cada um entende por iniciação, então tem vários entendimentos. Um dos entendimentos que eu trabalho, que eu mais trabalho, é transmissão de poder. E com transmissão de poder, se eu não cheguei em algum lugar, eu não tenho como fazer isso comigo mesmo. Então, é alguém invisível que faz isso. Então, eu gosto do termo iniciação solitária, mas, resumindo, é válido. Sim. Então, é isso. Eu queria colocar também só um adendo de uma experiência, porque a Petrúcia falou algo que foi muito de encontro à minha vida, né? Eu acho que quando a gente se identifica dentro de um caminho, eu acho assim, uma coisa é o título, e quando você se entrega pelo espírito, e outra coisa é quando você se entrega pelo ego. Isso acho que é muito claro, né? Quando ela falou, né, a P falou que às vezes a gente nem se reconhece uma sacerdotisa porque a gente acha que nada sabe, né? Eu só sei que nada sei, tem tanta coisa para eu aprender ainda. Eu me identifiquei muito nesse lugar. E às vezes eu entendo que o sacerdócio às vezes não vem de nós, mas nos colocam ali por alguma razão, né? Quando uma pessoa te pergunta, depois vem uma segunda pessoa, depois vem uma terceira pessoa, e às vezes fala, nossa, mas em que posição que eu estou nesse momento? Será que eu tenho condição de aconselhar essa pessoa? Será que eu tenho conhecimento para isso? Mas quando você vê, você já está fazendo uma diferença em algum polo, né? E eu acho que ali você já se tornou uma sacerdotisa ou um sacerdote, não porque você se intitulou dessa forma, mas porque os deuses te colocaram ali com uma posição estratégica, até para desmistificar, até para criar conceitos mais embasados, ou alguma missão que foi colocada ali para você. Eu me vi muito nisso, porque eu nunca me reconheci com título nenhum, né? Eu nunca consegui achar, eu até comentei com as meninas, falei, nossa, mas a minha história pode ser tão insignificante para muita gente, né? Porque eu sou uma pessoa tão dentro da minha realidade, muito eu, né? Às vezes não me identifico muito com as outras práticas, tem a minha, né? Mas às vezes muitas pessoas como eu, né, que tiveram as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos, podem se identificar com a minha história, né? Então eu acho que, na verdade, eu acho que a arte, né? Eu acho que os deuses eles encaminham a gente para dentro da nossa história fazer uma diferença. Seja uma diferença com uma única pessoa, seja uma diferença com os seus familiares, seja uma diferença com os seus amigos ou com um coletivo maior. Não importa, né? Se a gente chega numa pessoa, se primeiro nos muda, né, a gente consegue se identificar naquele processo, a gente consegue se reconhecer naquilo e ter uma mudança interna, né, de um autoconhecimento muito profundo, aquilo já serviu muito, né? E se você consegue, dentro do seu conhecimento, ainda muito superficial por conta da imensidão dos mistérios, fazer uma diferença na vida de alguém ou despertar alguém para que ela busque, seja também um buscador de si mesmo, a gente já está fazendo uma grande contribuição, né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Às vezes a gente não se intitula, mas quando você vê, você está praticando algo que você não sabe o que é, né? Está levando ali um conhecimento que às vezes você acha que não tem, mas porque para o outro é uma bagagem muito grande, porque ele não tem nada, né? E aí você faz uma diferença enorme na vida de alguém. Eu digo isso assim porque pela loja a gente acaba tendo uma visibilidade que não é algo agradável para mim pela minha personalidade, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito reservada. Mas eu conheço pessoas e fiz amizades com pessoas que tinham muito preconceito em relação à bruxaria, né? E que através
do meu trabalho pessoal e da minha postura tiveram uma outra visão sobre isso e começaram a mudar suas próprias vidas, não através de mim, através delas, mas porque elas se abriram para mim, né? Então, eu acho muito importante quando a gente tem isso, porque a bruxaria entra na vida da gente, primeiro individualmente, mas tem um propósito no coletivo muito intenso. E que a nossa grande diferença. Eu me preocupo muito com o que a Cássia falou sobre modismo, principalmente o modismo nas redes sociais e como leva esse caminho de uma forma muito, eu vou dizer até uma palavra que eu não gosto muito, leviana, né? Porque é algo muito profundo, não é fácil, então às vezes as pessoas às vezes entram e saem às vezes com um olhar já negativo para aquilo, porque frustra a expectativa dela, porque não é a realidade que se passa, né? Então, isso me deixa bastante preocupada. Eu sempre falo para as pessoas, dê uma segunda oportunidade, talvez de uma outra forma, com uma outra pessoa, com uma outra linhagem, com uma outra jornada. Não tire os seus conceitos, né, os preconceitos, seu julgamento, numa primeira experiência ruim, porque aquilo pode não ser uma verdade, né? A pessoa não está trabalhando com a verdade dela. Ela está utilizando ali um momento onde deu um boom para se autoafirmar ou para se promover, e aquilo não é a arte não é uma promoção individual. Ele é um caminho individual, uma jornada individual que ninguém falou que é fácil, porque precisa de dedicação e profundidade, mas é extremamente libertador, né? Eu falo isso por mim, eu posso falar por mim, né? De uma pessoa que teve uma espiritualidade desde a infância e que muitas vezes questionou, na maioria das vezes, questionou essa espiritualidade, querendo ser uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Criança principalmente, mas que conseguiu identificar que ali estava o seu diferencial, né? E a gente, cada um de nós temos essa fagulha do individual, né, que pode ser potencializado. Então, eu assim, me tocou muito a sua fala, né, Pê, quando a gente, como você tocou nesse ponto, porque eu me identifiquei. Histórias são assim, a gente se identifica, né? Histórias são histórias, eu entendo que não existe uma história melhor ou uma história pior. Existe identificação. E em algum momento a nossa história toca outras pessoas, assim como outras pessoas tocam a nossa história. E eu já aprendi muito com pessoas que achavam que não sabiam nada, né? Mas que a própria vida era mágica, que as próprias atitudes eram de bruxas, que nem se reconheciam, nem sabiam que existia esse título, né? Minha avó era uma delas. Minha avó era extremamente católica, mas era uma bruxa nata, né? A minha avó tinha um altar, só para encerrar, para não me prolongar, ela, como muito católica, ela tinha uma estátua da Virgem Maria e de Jesus Cristo. Ela tinha o sagrado feminino e masculino no altar dela, né? Trabalhava com ervas, era benzedeira, era curandeira. Então, era uma mulher extremamente assim religiosa, mas muito bruxa. Uma bruxa muito natural. E que o título nunca a impediu de fazer um sacerdote, porque ela atendia as pessoas. Ela fazia uma diferença na comunidade dela. Então, para mim, ela é uma referência muito grande. Primeiro na minha vida, porque se eu não fizer na minha vida, eu sou um blefe. E depois eu consegui transmitir para outras pessoas que elas também podem, assim como eu pude transformar a minha vida, que elas possam transformar a vida delas também, né? Acho que é isso. Me prolonguei demais, meninas. Imagina, foi ótimo. Vamos terminar com a sua fala, porque é muito potente, muito poderosa. Agradecemos muito a sua presença, Rê. Foi muito legal conversar com você, trazer esse seu lado, né, para as pessoas conhecerem mais, né? E agradeço também as minhas queridas rainhas por mais este momento maravilhoso. Um grande beijo para todos, todas e todes. E nos vemos na próxima lua cheia com mais um Rainhas do Sabá. Até!